Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula de história, né, falando sobre um pouquinho sobre cidadania na antiguidade, né, nos tempos bem antigos da nossa civilização. Eu sou o professor Daniel Rosa e nós vamos começar então a falar sobre a cidadania. Cidadania na antiguidade. A ideia de cidadania remete, né, nos faz voltar a pensar na antiga Atena, uma cidade da Grécia antiga. Foi nessa sociedade que surgiu um modelo político chamado de democracia, que significa poder do povo, né? O povo que tem o poder. Na democracia ateniense, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas, todos os cidadãos. Por meio de assembleia, né? O que são assembleias? Reuniões de pessoas, por participar por meio de assembleia e votações. Esse regime é diferente, por exemplo, da monarquia, em que monarquia é o quê? É onde tem o rei, em que o poder está nas mãos apenas de uma pessoa e é transferido de forma hereditária, de pai para filho. É diferente também na democracia que conhecemos hoje. Em Atenas, há 2.700 anos, né? A sociedade era dividida seguindo alguns critérios, como local de nascimento e a quantidade de terras ou propriedades de uma pessoa ou família. Então, isso que era, esses eram critérios, né, da sociedade, dividida de acordo com o que ela tinha. As pessoas nascidas na cidade que tinha grandes propriedades de terra eram chamadas de eupátridas e se consideravam os legítimos cidadãos de Atenas, os eupátridas, né? Apenas os homens dessa classe poderiam tomar decisões sobre a cidade, como uma oligarquia, né? Que é uma forma de governo em que um pequeno número de pessoas controla o poder. Comerciantes e pequenos proprietários eram chamados de demiurgos, né? Que eram as pessoas que tinham pequenas propriedades, eram os comerciantes também. Aqueles que não possuíam terras ou comércio eram chamados de quê? De tetas. E as pessoas nascidas em outros locais eram chamados de metecos. Grande parte da população de Atenas, porém, era composta de pessoas escravizadas, né? Tanto por dívidas ou por guerra. Se as pessoas devessem, ia se tornar escravo. Se fosse na guerra, ia se fosse conquistado, né? Capturado, ele seria o quê? Escravo. Entre 2.400 e 2.600 anos atrás, revoltas e pressões populares levaram a uma série de transformações nas leis e regime político de Atenas. Naquela época, um novo código de leis definiu punições iguais para os habitantes da cidade e, e apenas passaram a ser estabelecidas por uma autoridade de acordo com o delito cometido, né? Delito é o crime. A escravidão por dívida proibida e foi criada uma assembleia para participação popular. O poder dos eupátridas, né, são os grandes proprietários de terra, ainda assim era grande, mas o conceito de democracia ganhou força e a cidadania foi estendida a todos homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Então tinha que ser homem, mais de 18 anos, mulher não era cidadão, e tinha que ser filho de pai e mãe ateniense. Entretanto, as mulheres, os escravos e as pessoas não nascidas em Atenas não eram considerados cidadãos e estavam excluídos da participação política nas instituições daquela cidade. É um absurdo, né? Então vamos lá. Número 4, vocês vão responder da página 67 do livro de História. Explique quais eram os critérios da cidadania em Atenas na antiguidade, né? Como que era? Os critérios eram como que eram, como que fazia, como chegavam a ser. 5. O que significa a palavra democracia? 6. Os critérios da cidadania em Atenas são diferentes dos utilizados no presente. Hoje, só homem é cidadão? Como é em grupo, vocês não vão fazer em grupo, vão escrever sozinho esse pequeno texto no caderno. Vamos para outra atividade que é para ser feita no caderno. Com base em seus estudos sobre cidadania, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Vocês vão fazer essa leitura aqui, ó, e vão identificar quais as verdadeiras e quais são as falsas.
Aqui também vocês vão completar o texto com essas palavras aqui, ó. Eupátridas, né? Que são o quê? São as pessoas que têm grandes propriedades de terra. Metecos que têm poucas. Os demiurgos, ó, vamos voltar aqui, ó. Demiurgos, comerciantes e pequenos proprietários de terra. E os tedas, pessoas nascidas em locais, em outros locais, né? Pessoas nascidas em outros locais. Então aqui vocês vão completar essas aqui, ó. Pessoas com grandes propriedades de terras, pessoas sem nenhuma propriedade, demiurgo, pequenos comerciantes e pequenos proprietários de terras, e esse titãs aqui era aquelas pessoas que não eram nascidas em Atenas. E depois vamos responder a número 3. Quem é considerado cidadão no Brasil? Pesquise informações sobre o assunto e assinale a alternativa correta. Quem é considerado cidadão no Brasil? Vocês vão marcar a alternativa correta. Depois vocês vão ler esse texto e, por fim, por que é importante ser um cidadão? É muito tranquilo as atividades de hoje. Só obrigado, qualquer dúvida estamos à disposição.